Vamos lá, galera. Hoje, mais uma vez, dando uma revisada sobre a herança sexual e suas síndromes cromossômicas. Beleza? Determinação do sexo. Existem dois grupos de mecanismos para a determinação do sexo nos animais. Há um grupo que a determinação do sexo é por meio dos cromossomos, tá? Ou seja, material genético. E há outro grupo que não envolve os cromossomos sexuais, que a reprodução, né, lá do sexo do indivíduo, normalmente se dá pela temperatura de desenvolvimento do embrião. Vamos a ela, tá? Temos três sistemas de determinação do sexo a partir de cromossomos sexuais. O sistema XY é aquele no qual a fêmea, tá, é o sexo homogamético. O que quer dizer homogamético? Os indivíduos do sexo feminino apresentam os dois cromossomos iguais, tá? Já o macho é o sexo heterogamético, porque ele apresenta os dois cromossomos sexuais diferentes. Aqui nós temos a representação do cariótipo humano, onde nós vamos encontrar os 46 pares de cromossomos. 23 pares de cromossomos, né? Que dá 46 cromossomos. Nesses 23 pares de cromossomos, os primeiros 22 pares são chamados de cromossomos autossomos. Então, nós temos 44 cromossomos autossomos. O que é que esses cromossomos autossomos fazem? Eles são responsáveis por definir as características que são comuns a ambos os sexos. Aquelas características que tanto tem no sexo feminino como no sexo masculino. Pele, músculos, ossos, sangue, olhos, rins, boca, dentes e etc. E o último par de cromossomos, né, os dois últimos cromossomos, são os cromossomos sexuais. No caso do indivíduo do sexo feminino, apresentam os dois cromossomos X e X. Já os indivíduos do sexo masculino apresentam os dois cromossomos diferentes, o X e o Y. Tá? No sistema X0, não é um XO, é X0, a fêmea é o sexo homogamético, tá? Ela apresenta dois cromossomos sexuais iguais, e o macho é heterogamético. Só que ele é heterogamético da seguinte maneira: ele apresenta apenas um cromossomo sexual, certo? Isso acontece, por exemplo, em alguns insetos, como nós temos aqui no exemplo da imagem, os gafanhotos, tá? Então, nos gafanhotos, a fêmea apresenta 22 cromossomos autossômicos, tá? E 2 cromossomos sexuais, X e X, a fêmea. O macho apresenta 22 cromossomos autossômicos e somente um cromossomo sexual, X. Então, percebam que o número de cromossomos autossômicos é igual, só vai mudar o número de cromossomos sexuais. Então, no caso aqui desses insetos, ocorre o sistema X0, beleza? E temos o sistema ZW. Entendo que essas letras C, X, Y, Z e W é apenas uma representação que foi inventada pelos cientistas, tá? Poderia se usar qualquer letra, mas se padronizou o uso dessas aqui, tá? Então, no sistema ZW, é a fêmea que é o sexo heterogamético, ou seja, ela vai apresentar dois cromossomos sexuais diferentes, no caso, o Z e o W. Se tiver ZW, é fêmea. Já o macho vai ser o sexo homogamético, onde ele vai apresentar os dois cromossomos iguais. No caso aqui, Z e Z. Isso acontece nos galináceos. Então, nos galináceos, o macho apresenta 76 cromossomos autossomos, e os cromossomos sexuais ZZ. Já a fêmea apresenta os mesmos 76 cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais ZW, que vão definir o sexo feminino. Ok? E aí nós temos as formas, né, de determinação do sexo dos animais que não envolve material genético, que não envolve cromossomos. Como exemplos temos a temperatura. Em algumas espécies de animais, crocodilos, jacarés, tartarugas, rãs, sapos, tá? O sexo da prole depende da temperatura de incubação dos ovos. Esse processo de incubação é o que vai fazer o embriãozinho dentro do ovo se desenvolver e se transformar no novo animal. É isso que a gente chama de período de incubação. Seria o desenvolvimento embrionário, certo? Então, em cada tipo de animal, tartarugas, crocodilos, jacarés, tem um padrão,
tá? Então, em determinada temperatura, vai nascer machos e fêmeas. Se a temperatura for maior do que aquela principal, aí só vai nascer machos. Se a temperatura for menor, só vai nascer fêmeas. Então, é assim que funciona a determinação do sexo nesses animais. Vejam aqui esse exemplo, tá? Eu tenho aqui duas espécies, tartarugas, que são o gráficozinho pintado de preto, e os lagartos, que estão representados com esse gráfico com os triângulozinhos, beleza? Então, a temperatura de incubação está aqui registrada em graus Celsius nesse gráfico. O que é que acontece? Nas tartarugas, quando as temperaturas são muito baixas, entre 24 e 28 graus Celsius, certo? O que é que acontece? Aqui, ó, nós temos a população de fêmeas, certo? Quer dizer que 0 não há fêmeas, logo só nascem machos. Então, nas tartarugas, quando a temperatura de incubação do ovo, do desenvolvimento embrionário, fica entre 24 e 28 graus Celsius, não nasce nenhuma fêmea, ou seja, todos vão nascer machos. Se a temperatura ficar entre 28 e 30 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Vai haver aqui uma relação de quantidade de machos e de fêmeas. Entre 28 e 30 graus Celsius, parte da prole vai ser macho, parte da prole vai ser fêmea. De 30 graus Celsius para frente, na temperatura de 30 graus Celsius até 34 graus Celsius, só vai nascer fêmeas. 100% da prole é fêmea. Então, percebam que quem vai definir o sexo do animal vai ser a temperatura de incubação, a temperatura de desenvolvimento embrionário. Percebam que nos lagartos é o contrário. Na temperatura entre 24 e 28 graus Celsius, 100% da prole vai ser fêmea. Entre as temperaturas de 28 e 30 graus, nós vamos ter lá uma proporção de machos e fêmeas. E se a temperatura for acima de 30 graus, ou de 30 a 34 graus Celsius, não vai ter fêmeas e só vai ter machos. Então, isso vai depender, né, a temperatura vai depender de cada espécie. Mas não há determinação sexual genética, tá? O sexo é determinado pela temperatura de incubação. Nos peixes, isso também acontece, tá bom? Peixes, crocodilos, jacarés, sapos, são animais em que acontece esse processo. Temos também uma forma de determinação sexual que é chamada de partenogênese, tá? A partenogênese, na verdade, é uma forma de reprodução, certo? E dessa forma de reprodução vão nascer machos e fêmeas, tá? É um processo, gente, de desenvolvimento de embriões sem que haja fecundação. Como assim, professor? Não há fecundação, ou seja, não há necessidade dos dois gametas. Na partenogênese, é uma forma de reprodução onde um gameta só, o feminino, se desenvolve e vai dar origem ao novo ser, sem a necessidade do gameta masculino. Isso acontece, por exemplo, com as abelhas, tá? Então, vamos entender. A abelha rainha, certo? A abelha rainha, na colmeia, é a única abelha fértil, tá? E ela é diploide. Ela apresenta, né, os pares de cromossomos completos da espécie. Ela é diploide, beleza? Aí, essa fêmea, quando se reproduz com os zangões, que são os machos, ela vai ter lá os espermatozoides dos zangões para poder fecundar os seus óvulos. E quando isso acontecer, ou seja, os espermatozoides do zangão, que é o macho, fecundarem os óvulos da abelha rainha, vão nascer as operárias. Vai nascer as operárias da fecundação do espermatozoide do zangão com o óvulo da rainha. Vão nascer operárias que também são diploides. A diferença das operárias para as rainhas é porque as operárias são estéreis, ou seja, não são capazes de reprodução. Professor, e por que aqui tem essa diferença? A rainha, gente, ela recebe uma forma de alimentação diferente quando ela está lá na forma infantil. Então, essa forma de alimentação diferente é que vai definir que ela seja rainha. Como é que as abelhas escolhem quem vai ser rainha? É uma coisa que a ciência ainda não conseguiu explicar, certo? Mas o que vai definir se ela é rainha ou operária é a forma de alimentação diferente, tá? Agora vamos ao zangão. Se porventura acontecer dos machos, os zangões morrerem, tá? E aí a fêmea não vai ter mais, né? A abelha rainha, a fêmea, não vai ter mais como obter espermatozoides para sua reprodução.
Sem espermatozoides, ela vai continuar produzindo óvulos, mas esses óvulos não vão ser fecundados por conta, né, dos zangões terem morrido, né, por conta de um predador, certo? Ou alguma doença, não tem mais machos. Para dar continuidade à vida, olha o que acontece nas abelhas. Simplesmente os ovos da rainha, que não foram fecundados, porque não tem espermatozoides devido à ausência de macho, simplesmente começam a se desenvolver, começam a sofrer as etapas do desenvolvimento embrionário e vão formar novos indivíduos. O interessante é que esses indivíduos, essas novas crias que vão surgir do desenvolvimento embrionário somente do óvulo, vão ser todos machos. O que faz com que os machos, né, se vocês olharem aqui no esquema, o zangão ele é haploide. Ele só tem um cromossomo de cada par de cromossomos da espécie. E aí, pelo fato dele ser haploide, ele vai ser macho. Então, é uma forma que a natureza desenvolveu para o caso, né, dos zangões dos machos das abelhas simplesmente, né, morrerem todos. Ok? Então, essa é a reprodução por partenogênese. Aqui, no caso, quem é que vai definir o sexo do animal? Haploidia. O fato dele ser haploide, macho, ou diploide, fêmea. Ok? Dessa determinação do sexo, no caso da espécie humana, percebeu-se, né, daí o nome diferente, que os cromossomos X e Y, eles têm regiões homólogas, como vocês estão vendo aqui no gráfico, e regiões não homólogas. O que são essas regiões homólogas entre o cromossomo X e o cromossomo Y? Nessas regiões homólogas, há genes. Genes alelos. O que quer dizer genes alelos? Que juntos, né, aos pares, vão definir as características do indivíduo. É o mesmo padrão de herança mendeliana que nós já estudamos. O que vai ser diferente aqui é essa região não homóloga entre o cromossomo X e o cromossomo Y. Ou seja, quando os genes estiverem nessa região homóloga do cromossomo X e do cromossomo Y, é uma herança que vai acontecer nos sexos, mas de forma igual ao padrão genético mendeliano. No entanto, quando os cromossomos, os genes, se encontrarem nessa região não homóloga entre X e Y, e aí o padrão de hereditariedade vai ser diferente, tá? Não vai ser mesmo aquele mesmo padrão mendeliano que nós já estudamos. Vamos ver alguns exemplos, tá? A herança relacionada ao sexo, né? Ó, quando ela está nessa área não homóloga do X, ela é chamada de ligada ao sexo. Quando ela está nessa área não homóloga do cromossomo Y, ela é chamada de restrita ao sexo. E quando ela está na região homóloga entre X e Y, nós chamamos de herança parcialmente ligada ao sexo, ou influenciada pelo sexo. Mas o que nos interessa, o que nos é mais importante nessa aula, são essas duas aqui, a herança ligada ao sexo e a herança restrita ao sexo. Como eu disse, essa herança parcialmente ligada ao sexo é uma herança mendeliana que nós já estamos acostumados a resolver. Daltonismo, tá? São exemplos de herança ligada ao sexo, o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo é uma anomalia da visão, certo? Um defeito na retina, onde o indivíduo não consegue distinguir as cores, principalmente o verde e o vermelho. Tem vários níveis de daltonismo. Tem pessoas que têm um daltonismo mais leve, tem pessoas que têm um daltonismo mais pesado, mais avançado. Isso tudo vai dar, a pessoa consegue viver normalmente. O problema maior é essa distinção das cores, tá? O daltonismo, ele é promovido por um gene recessivo que só se encontra no cromossomo X, não tem no Y. Isso faz com que nós temos a seguinte situação, certo? Nas mulheres, quando elas apresentam os dois cromossomos X, nós vamos ter essa situação aqui, ó, tá? Ou a mulher vai ter os dois cromossomos X com o gene desão, X desão, né? XX mulher, desão, ela não é daltônica. O daltonismo é recessivo, certo? Então, se ela tiver o desão, os genes dominantes, ela não é daltônica. Se ela tiver os genes, né, desinho, ou seja, o X com o desão e o X com o desinho, ela também não é daltônica por conta do gene dominante desão. Mas nessa situação aqui, certo? Nessa situação aqui, nós chamamos o indivíduo de portador.
portador porque tem um gene recessivo, não é porque apresenta característica, ok? Um homem normal, como ele só tem um cromossomo X, o genótipo dele vai ser esse daqui, ó. Ele vai ser XDzão Y. Ele vai ser XDzão Y. Ou seja, um gene só já vai definir a sua característica, não ser daltônico. Quando é que os indivíduos vão ser daltônicos? Quando é que os indivíduos vão apresentar essa anomalia da visão? No caso dos homens, basta ele ter um gene recessivo, XDzinho, Y, e ele já vai ser daltônico. Mas, para uma mulher ser daltônica, ela tem que apresentar os dois alelos recessivos, XDzinho, XDzinho. Agora, vamos entender uma coisa. Um homem, certo? XY, ele sempre recebe o cromossomo Y do pai. Até porque a mãe não tem cromossomo Y. Logo, esse cromossomo X, ele só pode receber da mãe. Ou seja, é a mãe que vai determinar se o homem, se a criança do sexo masculino, vai ser daltônico ou não. Certo? Nunca a criança do sexo masculino vai receber o daltonismo do pai. De novo, o pai só fornece para os filhos homens o cromossomo Y. Já as mulheres fornecem o cromossomo X. Como o homem, para ser daltônico, ele tem que ter o cromossomo X com o gene recessivo Dzinho, ele será daltônico porque pegou isso do cromossomo da mãe. Já as mulheres, para apresentarem daltonismo, ela tem que ter os dois genes recessivos. Um que ela recebeu do pai e outro que ela recebeu da mãe. Ou seja, para nascer uma mulher daltônica, o pai dela tem que ser daltônico obrigatoriamente, tá? E a mãe tem que ser ou daltônica ou portadora, tá? Portadora, como eu disse, é quando a mulher apresenta o gene dominante e o gene recessivo. Então, se ela for portadora, ela pode doar esse cromossomo XDzinho aqui, recessivo, para a filha ou para o filho, certo? O teste de Shihara, né, esse testezinho que vocês estão vendo aqui, a imagem tem lá no livrinho de vocês, certo? Ele é usado para diagnosticar o daltonismo. As pessoas que são daltônicas, elas não conseguem enxergar a letra que está escrita aí, né? Nós temos aí, né, essas esferas, essas bolinhas pintadas com cores diferentes. Como os daltônicos não conseguem perceber a diferença entre o vermelho e o verde, eles não conseguem enxergar as bolinhas verdes formando a letra O. E se você tiver assim uma acuidade visual, né, mais assim aguçada, você vai ver que aparece uma letra Q, tá? Por conta desse rabichozinho aqui no meio dessa letra O, né? Então, na verdade, não é nem um O, é um Q. Então, de novo, as pessoas daltônicas não conseguem perceber essa letra por conta de não saberem o que é vermelho ou verde. Professor, se ele não vê vermelho ou verde, ele vê o quê? Tons de cinza, tá? Então, ele veria isso aqui tudo em tons de cinza. E aí, como está vendo tudo cinza, ele não saberia dizer, né, o que é vermelho, o que é verde, nem conseguiria reconhecer aí o formato da letra O, tá? Outro tipo de... aqui é o padrão, né, genético, certo? Genótipo e fenótipo, eu já falei anteriormente. Outro tipo de anomalia causada também por uma ligação, por um gene presente no cromossomo X, é a hemofilia. É o mesmo padrão do daltonismo, certo? O mesmo padrão do daltonismo. O gene dominante Hzão vai definir que o indivíduo não seja hemofílico, e o gene recessivo Hzinho vai incidir o problema da hemofilia na pessoa. E o que é que vem a ser hemofilia, tá? A hemofilia é um problema que a pessoa tem na circulação do sangue. Não na circulação em si, mas no processo de cicatrização, de coagulação do sangue. Nós precisamos coagular o nosso sangue quando nós temos um ferimento, uma lesão. E aí essa coagulação é o que impede a saída do sangue, a hemorragia. Ou seja, uma pessoa normal, creio eu que todos aqui, né, devem ser normais, se você sofrer um corte, o sangue vai sair, pingando, gotejando. Mas em poucos instantes vai criar-se um coágulo, a casquinha da ferida, que vai interromper essa hemofilia. Mesmo que você não faça nada, mesmo que você não lave, não passe medicamento, aquilo ali vai parar de sangrar, certo? No entanto, as pessoas hemofílicas, que têm essa anormalidade, certo? Genética, se ela sofrer essa mesma lesãozinha que vai gotejar sangue,
simplesmente não para de gotejar. Ela vai perder todo o sangue dela, gotinha a gotinha. Ah, professor, ela vai morrer? Não. Hoje já existe tratamento. Caso a pessoa tenha hemofilia, ela já anda com uma injeçãozinha, que se ela tiver qualquer ferimento, qualquer lesão, ela já aplica a injeção sobre o local lá, de preferência, o mais próximo possível do local da lesão, e aí essa injeção já tem o coagulante, que vai permitir a coagulação lá do ferimento e evitar assim a hemorragia. Se ele não tiver isso disponível, se ele não tiver isso, ou então não for para um hospital rapidamente, simplesmente ele vai ficar sangrando gotinha por gotinha até morrer. E aí pode botar band-aid, pode botar esparadrapo, não vai estancar o sangramento, certo? Gente, quem tem hemofilia tem uma vida assim bem complicada, tá? Dá para viver, entre aspas, normal, mas assim com cuidados extremamente redobrados, certo? Olha aqui o padrão de genótipo. Para homens e mulheres serem normais, não hemofílicos. No caso do homem, tem que apresentar o cromossomo X e um gene dominante H, certo? O Hzão. Então, para o homem não ser hemofílico, XHzão, Y. Para as mulheres não serem hemofílicas, XHzão, XHzão. Os dois cromossomos X com os dois alelos dominantes. Ou a mulher também pode ser não hemofílica se ela apresentar o gene dominante Hzão e o gene recessivo Hzinho. E aí a mesma situação. Se uma mulher apresentar o gene dominante e o gene recessivo, nós chamamos ela de portadora. Ela é normal, mas ela porta o gene recessivo. Quando é que uma mulher e um homem serão hemofílicos? Tá aqui, ó. Um homem vai ser hemofílico quando ele apresentar o gene Hzinho, XHzinho Y vai ser hemofílico. E para uma mulher ser hemofílica, os dois cromossomos recessivos, XHzinho e XHzinho, certo? O mesmo raciocínio. O homem só recebe o gene da hemofilia da mãe, certo? Porque o Y vai ser do pai. E para uma mulher nascer hemofílica, o pai tem que ser hemofílico, ok? Beleza? Gente, espero que tenham compreendido, tá? E, claro, né, continuar os estudos, pegar o livro, resolver os exercícios. Até a próxima. Valeu!